quando a gente pensa em gordura localizada, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: a estrutura de uma mescla para gordura localizada, ela precisa ser composta por um lipolítico. O que faz um lipolítico? Lógico, o lipolítico ele tem a capacidade de trabalhar a questão da gordura localizada. Como que ele trabalha a questão? Ele vai ou quebrar ou vai promover uma aceleração no metabolismo de forma que aquela gordura seja exposta a um contexto. Qual é o contexto? O contexto de se transformar em ATP e, com a ajuda da atividade física, você expulsá-la do organismo, né? Então, é isso, né? Então, você precisa ter isso na cabeça. Bom, numa mescla de gordura localizada, o agente principal é o lipolítico. E aí eu vou precisar entender qual lipolítico que eu vou selecionar, como que eu vou montar essa mescla de forma que eu consiga, na verdade, trazer para o meu dia a dia a resposta que eu necessito. E eu sempre te falo aqui, você, ao montar uma mescla, você precisa entender que você vai ter ali informações para tratar tipos diferentes de gordura. Nós falamos ontem a respeito de nós falamos a respeito de hidrolipoplasia e foi o maior sucesso ontem, né? Então, olha só, presta atenção aqui no que eu vou te falar agora. Então, substâncias lipolíticas. Vamos dar um exemplo de substâncias lipolíticas, que é o principal de uma mescla de gordura localizada? Ó, cafeína é a mais clássica de todas. Eu gosto de trabalhar como lipolítico e eutrófico SAC. Também é muito interessante de ser trabalhado. A vitamina B12. A vitamina B12 ela é um lipolítico secundário, mas ela tem uma característica fantástica. Ela é hepatoprotetora e ela também evita que as células de gordura que se quebram durante o processo, que elas fiquem impregnadas na superfície de órgãos ocos ou de vasos sanguíneos. Então, a vitamina B12, ela tem esse papel importantíssimo no nosso processo, para garantir que a gordura não vai se depositar em lugares indesejáveis, né? Porque ela vai para a corrente sanguínea e aí transita pelo organismo todo e ela precisa ali ter a condição de não se depositar em lugares indesejáveis. E a vitamina B12 tem essa capacidade. Então, é uma substância que eu gosto muito. Dá para sua mescla, aquela cor é rosa. Então, é uma substância bacana. Pentoxifilina é uma substância também com efeito duplo. Ele pode, é, ele pode agir como venotrófico e como lipolítico. Veja só, eu estou falando aqui de substâncias com atividades múltiplas. Benzopirona é um excelente venotrófico. Olha só, aqui eu falei para você de SAC, falei para você de cafeína, falei de pentoxifilina, benzopirona, vitamina B12, por exemplo. Te falei o que eles agem. Porque pensa o seguinte, quando você vai fazer um tratamento de gordura localizada, você quer combater o excesso de gordura. Mas, geralmente, você se depara com, com a flacidez quando você vai eliminando a gordura. Então, ter substâncias eutróficas aí vai te ajudar no processo de trabalhar aquele tecido de modo que ele não fique tão flácido. Ao mesmo tempo que você está eliminando a gordura localizada, você está dando condição para o tecido não ficar tão flácido. E isso é importante por demais. Então você tem que entender, olha, na mescla de gordura localizada eu preciso trabalhar a quebra de gorduras e eliminação de gordura. Eu também preciso trabalhar a questão venotrófica, porque ela vai trabalhar a circulação periférica, tendo uma atividade drenante. E essa atividade drenante também ajuda no processo de redução de medidas. E à medida que vão agindo os
lipolíticos e venotróficos, a tendência é daquele tecido ficar flácido. Então, para precaver esse processo, o que eu faço? Eu trabalho com um eutrófico, que ele vai trabalhar a prevenção das substâncias com características eutróficas e não vai deixar que se instale a flacidez. Legal? Então, veja só. Aqui eu trabalhei uma mescla muito bem utilizada. E olha, gente, quando você pensa numa mescla de gordura localizada, pense no seguinte, que eu tenho que diferenciar que tipo de gordura que eu estou trabalhando, qual é a característica do meu cliente. O meu cliente tem uma prega de gordura acima de 3 centímetros, aí eu vou ter que trabalhar um grupo de mescla. Meus clientes têm menos que 3 centímetros de gordura, então eu tenho aí, agora acabei de te falar, a mescla perfeita para você trabalhar esse tipo de situação, evitando intercorrências, evitando problemas. Agora, se a prega de gordura é superior, você pode utilizar esses componentes também e associar a hialuronidase. A hialuronidase, ela é a única enzima que a gente tem no mercado que tem como função, né, auxiliar na quebra de gordura. Então, por exemplo, olha, eu te propus aquela mescla, você pode com facilidade associar aquela mescla à hialuronidase. Entendeu? Então, o cuidado que você tem que ter é o seguinte, que a hialuronidase, ela vem na forma de um pó, que é liofilizado para manter a estabilidade da substância. Eu posso pegar o frasco de hialuronidase, colocar lá, por exemplo, a cafeína ou qualquer um dos líquidos para diluir, para aspirar, para preparar a minha mescla. Entendeu? E isso aumenta, potencializa o efeito da minha mescla, porque eu vou ter essa enzima facilitando o processo de degradação da gordura para redução dessa camada aí. Posso também, numa prega acima de 3 centímetros, colocar ali desoxicolato, posso colocar lipossoma de girassol, mas eu preciso tomar o cuidado para não fazer aplicações muito superficiais nem muito profundas, porque esse tipo de substância, quando eu administro, não tendo muita experiência, ou então me distraindo no momento da aplicação, ele tem a tendência, se ficar muito superficial ou muito profundo, a gente tem a tendência de formar nódulos. E é o que a gente não quer, porque a formação de um nódulo, muitas vezes ele dura 1 mês, 2 meses, 3 meses para ser removido. Então você precisa estar atento a esse tipo de detalhe, a esse tipo de informação, porque esse tipo de informação que vai te antenar para isso. E quando você consegue ter essa visão de elaborar a sua mescla, distribuir elas e comprar, né, as substâncias separadas e montar a sua própria mescla, gente, você economiza por volta de 40%. 40% que você gastaria em produtos, você deixa de gastar e ele sobra no teu bolso. Professor, eu queria muito aprender isso, né? Como que eu posso aprender isso? Se inscreve na imersão 10K12. Lá eu te ensino a fazer essa conta, te ensino a montar a sua mescla e você vai aprender o seguinte, a diferenciar o que o laboratório está te oferecendo. E você vai aprender a montar sua própria mescla com a seu desenvolvimento profissional. Você aí estudou, fez pós-graduação e tudo mais, precisa fortalecer esse lado para economizar. Porque é lógico, gente, quando um laboratório ele desenvolve a mescla dele, ele separa em kits diferentes, o que que acontece? Ele vai cobrar por isso, né? Porque aquilo também tem um trabalho a mais, tem uma dificuldade a mais.
Então, ora homem, mais as substâncias, mais os frascos separadamente, isso tem preço. E aí se cobra por ele. E quando você sabe e consegue ter autonomia e segurança para montar a sua própria mescla, gente, faz toda a diferença e ele te reverte em lucro no seu bolso, né? Eu te mostro por A mais B que essa linha de raciocínio, onde você consegue entender a mescla que você necessita, ela te traz um lucro de aproximadamente 40%. Ou melhor, você deixa de gastar 40% e isso acaba sobrando no seu bolso. Então, essa é uma sacada importante. Porque à medida que você gasta menos para ter a mescla que você necessita, você tem maior lucro. Mas não é de qualquer jeito que você faz isso, né? Então, você precisa aprender essa metodologia. Gordura localizada, a gente trabalha de 5 a 10 sessões, né? E geralmente, por sessão, você administra 10 ml, né? Não devemos ultrapassar isso, porque apesar das substâncias ter concentrações menores, elas podem, na verdade, em grande volume, potencializar as suas características e aí trazer uma intercorrência. É importante você ficar atento com relação a isso. Você não pode ultrapassar a capacidade de 10 ml. E outra, você vai trabalhar um abdômen, por exemplo, você vai precisar distribuir aquilo no abdômen. E aquele bombardeio, né? São 50 aplicações, porque você tem lá 10 ml de mesclas, por pontos você administra aproximadamente 0,2 ml. Então, nessa proporção, você acaba tendo ali uma situação onde você vai ter um tecido lesionado. E para você tratar aquele tecido, você precisa dar um tempo para o organismo se restabelecer, certo? Então é assim. Uma outra informação muito importante é você não ficar variando mesclas de uma sessão para outra, porque senão você não sabe o que te deu resultado ou não deu resultado. E aí você acaba achando que a mescla que você elaborou não é adequada e volta para a mescla do laboratório. E aí você continua gastando mais e sobrando menos no seu bolso. Então, você começou a fazer um tratamento, são 5 sessões, 2, 3, 4 sessões, as mesmas substâncias. Quanto que você deve alterar uma mescla? A cada sessão, você vai precisar avaliar novamente o seu cliente. Então, quando você verifica medidas, elas estão reduzindo. Quando você verifica com o adipômetro, a prega de gordura, ela está diminuindo numa determinada região, aí você pode entender que você precisa alterar a mescla, tá? Então, é esse momento, é com avaliação. Ah, professor, a cada sessão tem que avaliar? Sim, você tem que acompanhar a evolução do seu cliente no tratamento, tá? Então, você precisa ir lá verificar. Bom, qual que é a medida, qual que é a prega de gordura, está diminuindo gordura, mas está aumentando a flacidez. Então, olha, eu tenho que diminuir a quantidade de lipolíticos e aumentar a quantidade de eutróficos. É assim que a gente vai ajustando a mescla. É por isso que é importante você aprender a elaborar sua mescla. Vai ter mais dinheiro sobrando no seu bolso e você também vai saber administrar a situação do seu cliente, personalizando o atendimento. Isso é demais de fantástico. Então, quando você tem ali sob controle a situação, você sabe qual substância acrescentar, qual substância não acrescentar, você vai saber qual é o mix de produtos, de substâncias que você precisa ter na mão para atender o cliente com prega menor que 3 centímetros, o cliente com prega maior que 3 centímetros.
Então, eu preciso, na verdade, entender essa dinâmica e trazer ali o resultado que eu necessito. Então, você anotou? Olha lá, eu tenho que saber qual é o tipo de gordura que meu cliente tem. É uma gordura maior ou menor que 3 centímetros? Quais são as substâncias que formatam uma mescla de gordura localizada? Lipolíticos, eutróficos e venotróficos. Qual que tem que ser potencializada? Lipolíticos. Se eu puder usar uma substância que tem característica, por exemplo, lipolítica e eutrófica na minha mescla, entenda, eu vou ter ali condições de tratar duas situações com uma substância só. Ah, professor, me dá um exemplo. Saque, que tem função eutrófica e lipolítica, porque ela é precursora de silício orgânico e precursora de cafeína. Eu tenho pentoxifilina, que tem a função venotrófica e lipolítica também. Você vê que nas duas eu já tenho função lipolítica e função lipolítica. Dentro do saque tem uma função lipolítica e eutrófica. Dentro da pentoxifilina tem uma função venotrófica e lipolítica. Se eu coloco aqui mais uma cafeína, ficou show a minha preparação. Se eu coloco aqui uma benzopirona, que é um venotrófico, ficou muito boa. E é o tipo de mescla que eu consigo trabalhar com pregas inferiores a 3 centímetros. Falei também hoje da vitamina B12, do benefício que é ter ela. Ah, eu quero trabalhar pregas maiores que 3 centímetros, mas eu não quero usar desoxicolato nem lipossoma de girassol. Use a hialuronidase, porque é a única enzima que a Anvisa deixou no mercado, que é o mercado da estética avançada, que vai trazer o benefício que a gente precisa. Para quem chegou agora, olha, pessoal, eu vou dar um recadinho. Vocês podem colocar as perguntas aqui, que eu vou responder as perguntas para vocês agora, né? Para quem chegou agora, nós estamos nas lives de aquecimento da imersão 10K12, dominando a estética avançada com seringa, agulhas e produtos. Aqui a gente te mostra a jornada para você ganhar R$ 10.000 por mês, trabalhando 12 horas por semana com apenas seringa, agulhas e produtos, sem clínica própria e fazendo uma transição segura. E também não investindo em aparelhos. Aqui o que eu te ensino é você trabalhar uma situação onde ela te traga benefícios e que você tenha o mínimo de investimento possível e assim consiga não se frustrar e nem colocar em risco a administração do seu negócio, tá? E também evitar frustração. Bom, está perguntando aqui, qual é a melhor mescla para gordura localizada nas coxas? Olha só, Grace, eu vou te falar, vai depender da prega de gordura, como eu te falei, independente da região do corpo, a gente precisa ver qual é a prega de gordura, né? Se a prega de gordura for inferior a 3 centímetros, você pode usar saque com cafeína, com pentoxifilina, benzopirona e L-carnitina, por exemplo, tá? É uma boa mescla. Ou acrescentar vitamina B12. Hialuronidase sozinha. Eu imagino que você queira aplicar só hialuronidase. Não te recomendo, porque a hialuronidase ela tem uma característica enzimática e não seletiva para destruição de colágeno. Então, ela sozinha, geralmente, ela fica mais concentrada e, por ser mais concentrada, ela pode quebrar e também digerir ou metabolizar ácido hialurônico e isso promover uma flacidez maior. Então, use-a associada. Pode pôr ultrassom? Não entendi a sua pergunta, por favor. Faz aí de novo. Essa professora é excelente. Professor, onde comprar os artigos? Porque os laboratórios estão boicotando enfermeiros. Olha só, Thaís, depois você me manda um direct aqui,
a gente tem uma representação que a gente atende enfermeiros também. Eu te encaminho para alguém da minha equipe, você vai ter condições de ter acesso a substâncias, toxina botulínicas, bioestimuladores, preenchedores e assim por diante. Me manda um direct aqui que eu te encaminho para a minha equipe. Consigo usar esses ativos na intradermoterapia pressurizada? Sim, você consegue. Acima de 3 centímetros, eu posso usar só a hialuronidase? Não, acabei de explicar isso, tá bom? Você precisa associá-la com outras substâncias para evitar o efeito não seletivo de degradação de colágeno que a hialuronidase promove. Deixa eu ver mais perguntas aqui. A Flávia, desoxicolato pode desenvolver alergia? Olha só, não vi relatos nesse sentido. É conhecido que a L-carnitina ela não pode ser usada em pessoas que são alérgicas a frutos do mar, porque ela tem uma característica semelhante, ok? Não entendi a relação com a vitamina B12, porque você chegou atrasada, por isso que você não entendeu. A vitamina B12 é um lipolítico secundário e ele é hepatoprotetor. Ele não deixa que a gordura localizada ela se deposite nos vasos ou em órgãos ocos, tá? Em órgãos ocos. Então, ela tem essa função lipolítica, hepatoprotetora e ela impede o depósito da gordura. Porque a gordura, quando ela é quebrada, quando ela sai da região onde ela está, ela vai circular através da corrente sanguínea. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, ok? Ah, legal. Resultados melhores na pressurizada ou com seringa e agulha? Vai depender da prega de gordura, vai depender da técnica que você faz, né? Mas eu tenho visto e acompanhado bons resultados tanto com uma quanto com a outra, né? É claro que a pressurizada ela vai te exigir um investimento maior de um equipamento e tudo mais, e isso faz com que você pense, mas com relação ao resultado, são equivalentes, tá bom? Deixa eu ver mais perguntas aqui. Olha só, pessoal, deixa eu parar aqui para comemorar de novo. Isso está virando rotina. A gente passou aqui de 100 pessoas ao vivo no Instagram. Somados com a do YouTube, a gente passa aí de 110, 120 pessoas. Legal, obrigado, viu, gente? Aquela coxa que já está balançando, bem flácida, então aí você tem que fazer a prega de gordura para ver se realmente ela precisa de mais lipolítico, ou se ela precisa ser trabalhada mais com substâncias eutróficas ou até mesmo bioestimulador para trabalhar aquela flacidez. Deixa eu ver a pergunta aqui no YouTube da Beleza Cris. E a hialuronidase é capaz de destruir o tecido e ácido hialurônico natural? Sim. Por isso que a gente tem que utilizar com moderação e dentro de um contexto aceitável. Eu tenho acesso à função de cada ativo. Como é saber quais combinações possíveis? Então, você precisa participar do método Estética Clínica Seu Negócio, ou então maratonar os mais de 1000 vídeos que eu tenho no YouTube, porque é uma questão de experiência. Você vai ter que ter contato com a substância, você vai ter que ter informações a respeito da substância, e aí isso facilita o processo de você montar sua própria mescla. Qual o limite de ampolas que podemos usar num paciente por dia? Eu não diria de ampolas, mas o volume por dia de 10 ml. Você pode combinar ali de 5 a 10 substâncias com facilidade, desde que você respeite o volume máximo por dia de 10 ml. Deixa eu ver aqui. Professora Rosana ainda é uma das suas representantes? Sim. Esteticistas podem fazer esses procedimentos? Se tiver dentro da legislação, sim. Pode fazer em menor de idade a intradermo? Olha, menor de idade você só pode fazer se você tiver ali
o consentimento do pai e da mãe, eu de preferência peço para eles acompanharem, tá bom? Ah, é, ufa, hoje consegui mesmo. Tava atrasado, tô aqui, que legal, muito bom. Eu vou pedir para o Ítalo colocar aqui o link no Instagram, no YouTube, no Facebook, para você se inscrever na imersão da SK12, que ela começa segunda-feira que vem. A primeira aula vai ao ar às 20 horas. E na imersão da SK12 a gente tem como objetivo dominar a estética avançada, trabalhando com seringa, agulhas e produtos. E te ensinar a faturar R$ 10.000 por mês, trabalhando apenas 12 horas por semana, tá? Então, ah, lipoenzimática abdominal, mesoterapia, pode ser aplicada 2 vezes por semana? Pode, desde que você respeite o limite de 10 ml em cada sessão, respeite o prazo sem atividade física de 24 a 48 horas e que a atividade física se encaixe no momento adequado. Por exemplo, vou te explicar aqui. Se eu fizer uma aplicação de uma mescla de gordura localizada na segunda-feira, a pessoa não pode fazer atividade física na segunda nem na terça. Aí ela vai fazer atividade física na quarta e na quinta. Quinta, depois da atividade física, ela vai lá e recebe mais uma sessão. Aí na quinta ela não faz mais atividade física, na sexta também não, e assim sucessivamente. Aí no domingo e na segunda ela pode fazer, se houver necessidade, né? Olá, já se inscreveu? Ah, essa pergunta é boa. Posso fazer no mesmo dia localizada intramuscular? Não, você não pode. Por quê? A intramuscular, quando você faz, é obrigatório que faça atividade física imediatamente. E a localizada, como a ação é localizada, você não pode fazer atividade física, você tem que esperar de 24 a 48 horas. Então, uma acaba sendo antagônica à outra com relação à atividade física. E também eu não posso extrapolar o volume de 10 ml por sessão. Então, várias situações, né? Elas trazem aí a aplicação, né? Ah, você está de folga? A Neidinha está perguntando se fica gravada. Fica. De terça e de sexta também a gente tem, está fazendo lives aí, né? Essa semana. Qual eutrófico mais gosto de usar? Depende da situação. Eu gosto de usar o SAC, que ele tem associação eutrófica e de política. Gosto de silício orgânico, que é bem interessante também, e cabe na maioria das situações. Olha só, ela está perguntando aqui, se eu montar uma mescla dentro de um frasco estéreo, qual é a durabilidade dela? Olha, quando você mistura os componentes para formar a mescla, ela é de uso imediato, tá? A durabilidade, a estabilidade dela é muito pequena. Então, não te recomendo que você monte essas mesclas e, e demore para utilizar, não. Tá bom? Montou 2, 3 horas, consuma tudo. Tenho aprendido muito com você, me sinto mais segura do que após cursos que já fiz. Obrigado por tanto conteúdo didático. Opa, obrigado, Valquíria. Legal, gente. Muito bom. Olha só, pessoal, amanhã, às 19h07, nós temos outra live ao vivo, tá? E o que a gente está fazendo? O aquecimento para imersão 10K12, né? Que é dominando a estética avançada com seringa, agulhas e produtos. Se você não se inscreveu, olha, o link está aqui, está na minha bio, lá no meu perfil do Instagram também tem um link que é só você clicar e se inscrever. Quanto custa, professor? Não custa nada em reais, mas pode te fazer total diferença. Você vai precisar investir o seu tempo. Isso você vai precisar investir.
mas nenhum centavo em dinheiro, né? Para você aprender a jornada para ganhar R$ 10.000 por mês, trabalhando apenas 12 horas por semana.